Que bom estarmos juntos novamente. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos continuar nossa maratona, prosseguindo em conhecer o Senhor. E hoje, Marcos 3, nós vamos continuar meditando. E eu creio que Deus tem muito para a sua vida, muito, tá? Lembrando do Cristo conquistador, do Cristo que veio nos conquistar servindo. E hoje no capítulo 3 nós vamos continuar vendo muitas coisas tremendas que Jesus realizou, obras maravilhosas que ele realizou para as nossas vidas. Vamos lá, no capítulo 3 hoje eu quero que você perceba aqui uma coisa interessante. A humanidade de Jesus, ela é bem colocada de uma forma assim muito clara no Evangelho de Marcos, assim como a divindade de Jesus no Evangelho de João, porque Jesus era totalmente Deus e totalmente homem, tá? Totalmente. Então ele era a fusão do homem e a divindade. Então Jesus nasceu como homem perfeito. E uma coisa que nós precisamos entender, pelo fato de ser o Pai, o Filho, ele teve que tomar a forma de servo, por isso que ele veio para servir e conquistar o mundo através do amor. Mas ele era um homem completo, exceto com o pecado. Ele não tinha pecado algum, ele não tinha mentira na sua vida, ele não tinha nada que o desabonasse. Ele era um homem perfeito, pelo fato de ter nascido de uma forma extraordinária. E não nasceu da relação sexual convencional entre um homem e uma mulher, mas o Espírito Santo de Deus, através de uma intervenção numa virgem, colocou ali um ente santo, que é o Filho de Deus. Então ele não tinha pecado. Agora, uma coisa que eu quero colocar para você é que ele tinha dores, ele tinha limitações no sentido de frio, fome e as emoções. Eu quero que você perceba aqui algumas coisas sobre as pessoas que eram incrédulas. Olha só o que aconteceu aqui no versículo 5, quando as pessoas o criticavam por causa do sábado, dele curar no sábado, dele fazer algo no sábado. Ao ponto de chegou uma pessoa e para ser curada, eles iam ver se ele ia curar no sábado, se ele teria coragem de curar no sábado. E ele perguntou: no sábado é permitido fazer coisas boas ou fazer coisas ruins? No sábado é permitido salvar ou matar? E vendo a dureza do coração, olha só o versículo 5, as emoções de Jesus sendo afloradas. O Evangelho de Marcos é o evangelho que mais fala sobre as emoções de Cristo, tá? Sobre a sua humanidade. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do endurecimento do coração deles. Olha só que coisa. O misto de emoções, irado. Jesus ficou com raiva da maneira como aqueles homens eram incrédulos. Mas não somente ficou irado, como ele ficou profundamente entristecido por causa da dureza do coração daqueles homens. Então, dá para imaginar esse Jesus que veio se compadecer de nós, que assumiu a forma humana e tinha sentimentos como nossos. Eu vou dizer uma coisa para você, a ira é uma revolta contra uma injustiça. Se irar, se revoltar, ficar com raiva diante de uma injustiça, não é pecado. O pecado é o que você faz quando você está irado e você perde totalmente o senso. Aí você grita, xinga, você bate, aí sim, este é o pecado. Quando você se deixa dominar pela ira. Mas a ira, a raiva diante de uma situação revoltante, isso é natural. O próprio Deus se irava quando o povo
se prostituía, quando o povo adulterava com outros ídolos, a idolatria do povo de Israel, e Jesus irava com a incredulidade dos fariseus. Então é um sentimento humano. E aí ele chama o homem e diz: estenda sua mão, e o curou ali no dia de sábado. Jesus é procurado por uma multidão. Olha só, interessante o versículo, o capítulo 7. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinha da Galileia e o seguia. Queridos, aqui o Evangelho de Marcos, ele, diferentemente do Evangelho de João, tá? Que nós já estudamos, ele fala que o tempo todo Jesus tinha uma multidão atrás dele, ao ponto de eles não terem tempo nem para comer, nem para descansar. As pessoas estavam sedentas, as pessoas estavam querendo ajuda, as pessoas estavam procurando cura. Versículo 11. Sempre que os espíritos imundos, os demônios, o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Novamente, ele não quer adoração, ele não quer pronunciamento, ele não quer confissão de demônios. Os demônios mentem, os demônios são falsos, e Jesus não quer que eles falem quem ele era. Por isso ele repreendia severamente, tá? Guarda isso no teu coração, viu? Não fique dando ouvidos a igrejas que ficam falando que o diabo disse ou deixou de dizer. Eu tenho que ouvir o que Deus diz na palavra. Sem falar os nomes que as pessoas colocam aí, Zé Pilintra, Maria Padilha, não sei das quantas, tudo são os demônios que falam. Os demônios são mentirosos. Como que as pessoas acreditam? Como que as pessoas fazem estudos e levam para a igreja estudos tirados da declaração dos próprios demônios? Isso é absurdo. Você percebe aqui que Jesus não deixava os demônios falarem. E nós não temos que dar ouvidos a endemoniados, ao diabo falando ou deixando de falar. Isso é loucura. Eu tenho que ouvir a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver a escolha dos 12 apóstolos. Tem uma coisa interessante que eu quero que você perceba aqui. Versículo 13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. É Jesus que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos Jesus. Se nós estamos aqui sedentos por ele, agradeça muito a Deus porque foi ele que tocou em nosso coração. Porque aquelas pessoas daquela época viam muitos milagres. Aqueles fariseus viam muitos milagres. Mas os corações endurecidos ao ponto de querer matá-lo. Se você tem sede de Deus, se você está assistindo este vídeo, se você está buscando Deus, agradeça porque foi Ele que tocou no seu coração. Seja muito grato por isso e aproveite essa oportunidade que Deus tem te dado. E aqui são o nome dos apóstolos, tá? Discípulos que ele também chamou apóstolos, que ficaram o tempo todo com ele. 12 apóstolos. Estes são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eu quero que você comece a pensar aqui na empreitada que Jesus pegou escolhendo esses homens. Homens imperfeitos, homens falhos, homens limitados que com o andar com Jesus foram transformados, como eu e você.
Nenhum de nós somos perfeitos, mas com o andar com Jesus vai nos tornando cada dia melhores. Simão Pedro, uma pessoa totalmente volúvel, se tornou pedra. Pedro, aquele que é firme. João, Boanerges, filho do trovão, imagina como esse João era. Ele e Tiago, uma vez, falaram para Jesus, quando os samaritanos não quiseram deixá-los entrar na cidade, vamos orar para cair fogo do céu. Quer dizer, eram pessoas totalmente irritadiças, iradas, raivosas, intolerantes, filhos do trovão, Boanerges. João se transformou no apóstolo do amor. Homens que foram para Jesus com seus erros, pecados, limitações, defeitos, mas não continuaram da mesma forma. Mudaram, foram transformados. Quem vai para Jesus muda. Quem vai para a religião, para a igreja e não vai para Cristo não muda não. Mas quem vai para Jesus muda. E esses homens, Felipe, Bartolomeu, André, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. Sabe que era um zelote? Barrabás era um zelote. Era um assassino que tinha zelo por Israel ao ponto de matar romanos para libertar Israel. Eram os xiitas da época, vamos assim dizer, os terroristas da época do judaísmo. Era a parte mais radical do judaísmo. Existiam os fariseus, os saduceus, os zelotes. Jesus, ele tinha um homem-bomba andando com ele. Jesus pegou um terrorista para ser discípulo e Judas Iscariotes que o traiu. Ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não eram homens perfeitos, eram homens difíceis, como eu e você, mas eles foram transformados porque se deixaram trabalhar. Eles foram transformados porque eles conviveram com Jesus. E a partir daí eles mudaram de vida. Porque o amor de Cristo os conquistaram, ou os conquistou. Depois vem a acusação contra Jesus. Versículo 22, os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Belzebu, Belzebu é praticamente o chefe maioral dos demônios, seria Satanás. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. E aí Jesus diz o seguinte para eles, todo pecado será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Neste caso aqui, é atribuir uma obra que é de Deus ao diabo. Atribuir uma obra que é do Espírito Santo a Satanás. E Jesus ele fala uma coisa interessante aqui no final. Eu asseguro, versículo 28, preste atenção nisso. Eu asseguro a todos que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Tem muitas pessoas que chegam na igreja e já conversaram comigo com medo de já terem blasfemado contra o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem blasfemou contra o Espírito Santo não tem essa preocupação. Quem blasfemou contra o Espírito Santo não tem nenhuma sensibilidade. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É não ter mais lugar de arrependimento na vida. É o coração ficar tão duro, tão endurecido, ao ponto de falar que o poder de Deus é o poder do diabo. A pessoa chega numa dureza de coração tal que não tem mais lugar para arrependimento. Se você, só pelo fato de ler esse texto, ficar preocupado, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? É uma prova que você não blasfemou. Porque a pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ela não tem nenhuma sensibilidade
com as coisas de Deus. Qual que é o pecado que não tem perdão? Aquele que não tem mais lugar de arrependimento. Quando eu não consigo mais me arrepender dele. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Não tem mais como arrepender. Então fica tranquilo, tá? Vigia a tua alma, vigia a tua vida. Dê cada dia mais atenção ao Senhor. Tenha um coração cada dia mais maleável. E só o fato de você estar assistindo esse vídeo, só o fato de você estar participando de uma palavra, só o fato de você estar frequentando uma igreja, é a prova cabal de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Tá? Tenha paz no coração, porque Deus te chamou à paz. Depois vem a mãe de Jesus, que vai visitá-lo com os seus irmãos. Então chegaram a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém chamá-lo. Queridos, eu quero só colocar uma coisa para você. Lá em Mateus fala que José não conheceu Maria como mulher, homem e mulher, até que Jesus nascesse. Depois que Jesus nasceu, eles tiveram uma vida sexual ativa de um casal normal. Se José nunca tivesse tocado em Maria, Mateus não ia falar que ele não a conheceu até que Jesus nascesse. Ele ia dizer que José nunca a conheceu. Porque ia dizer que ele nunca conheceu. Então Maria, ela foi virgem até Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, abriu a madre, ou seja, acabou a virgindade de Maria. Ela não é mais virgem. E após isso, ela teve filhos e filhas. Você vai ver aqui em Marcos, mais para frente um pouquinho, que Jesus tinha irmãos e irmãs. Então, Jesus tinha uma família. E Maria, ela teve uma vida conjugal, normal, com seu marido, José, e teve filhos e filhas. Palavra de Deus. Está aqui na Bíblia. A gente tem que ficar na Bíblia, tá? Ah, mas fulano fala, é a Bíblia. Ah, a igreja explica, é a Bíblia. É a Bíblia. Se a igreja explica algo que não está na Bíblia, é mentira. Se essa igreja fala uma coisa que não está na Bíblia, não dê ouvidos. A Bíblia, a palavra de Deus, esta é a nossa única regra de fé e prática. O que eu preciso acreditar está aqui. E a Bíblia diz que Maria teve filhos e filhas, junto com seu marido José. E Jesus teve irmãos e irmãs. Bom, vamos orar? Vamos pedir para Deus nos abençoar. Mais um dia. Senhor, eu quero agradecer muito por tudo que o Senhor tem nos dado o privilégio de aprender, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue nos abençoando com graça, com misericórdia e cada dia mais sede de Ti, mais sede da Tua palavra. Eu consagro ao Senhor, Pai, as pessoas que estão participando desses estudos, que estão acompanhando. Abra a mente, abra o coração e, acima de tudo, ó Deus, traga transformação. Somos Teus discípulos. E assim como o Senhor transformou aqueles homens que o Senhor chamou, e depois que eles foram para Ti, nunca mais foram os mesmos, nós também queremos ser transformados. Com as nossas dificuldades, limitações, erros, não queremos continuar como somos, queremos ser cada dia melhores. Ajude-nos e abençoe-nos, para que possamos prosseguir em Te conhecer cada dia mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Tenha um dia muito abençoado, tá? Tenha um dia muito gostoso. E amanhã, meio-dia em ponto, estaremos novamente juntos, viu? Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.